senhoras e senhores, é com muito orgulho, com muita alegria, que nós retornamos para a segunda parte do primeiro seminário em homenagem à eterna Irmã Dionice. Este evento, ao qual está sendo organizado pela Academia Extremoisense de Letras, com apoio do CEP Hélio Xavier de Vasconcelos e a todas as representatividades presentes. Gostaria de, como palestrante, também saudar as autoridades do Poder Executivo presente dentro da cidade de Extremóis, como a excelentíssima senhora prefeita Jussara Salles e a todos os representantes que estão presentes aqui na hora de agora. Bom, dando continuidade, convido o amigo professor Leandro para que dê continuidade a essa mediação para a segunda parte do nosso seminário. A todos, um bom evento. Obrigado, Bruno. Pessoal, antes de puxar aqui vou montar aqui a mesa, só perguntando se alguém não viu por aí um livro meu que eu perdi. A minha programação do evento está dentro. Você pode mostrar a capa para o pessoal ver? Ah, tá. É o meu, mas... o meu, ele está autografado para mim mesmo, com o meu nome, entendeu? Sumiu. E tem a programação do evento. Deram um ganho no livro dele. Não, acho que eu levei alguém, enfim. Mas vai aparecer, eu tenho certeza. Enquanto isso, eu gostaria de convidar para formar a nossa segunda mesa. Essa mesa redonda, ela é de historiografia. A gente agora vai sair um pouquinho da parte biográfica da nossa homenageada, já entrando mais para parte da obra mesmo, né, do livro, essa parte mais histórica propriamente dita. Convidar aqui a escritora, professora Simone Maria, para compor a mesa com a gente. Convidar também para compor essa mesa o escritor e o historiador Juarez Viana. Finalizando, né? Agora são 3 convidados, né? Essas mesas finais são mais curtas. E aí a gente acaba sendo mais generoso com o tempo também. Pedir aos convidados para tentar se ater até 15 minutos, para a gente não se estender demais. E também convidar o professor, atual chefe do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor José Evangelista. Muito bem, então, dando seguimento aqui da forma mais objetiva possível, vou passar a palavra imediatamente para a autora do livro Lendas de Extremóis. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. É muito importante esse momento, né? Um momento histórico na nossa cidade. Gostaria de saudar aqui a nossa mesa, na pessoa do professor Leandro, né, idealizador desse evento. E também saudar todos que estão aqui, as autoridades já foram saudadas, né, não há mais tanta necessidade, mas de qualquer forma é um prazer que todos estejam aqui conosco neste momento. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o protagonismo, né, de Irmã Dionice na história do município de Extremóis e na história do Rio Grande do Norte, né? Então, a Irmã Dionice, ela começa a pesquisa para a publicação do livro, né, que vai ser História de Extremóis, já no ano de 1995, né? No ano de 1995, inicia-se no município todo um movimento, digamos assim, né, de construção da nossa identidade, né? Nós éramos jovens, bem jovens na época, né, ainda adolescentes, e a gente participava, né, dos grupos, né, de jovens missionários, né, éramos jovens que íamos em missão, né, a missão,
e a gente estudava essa história, né, junto com ela. E nesse momento, houve um momento que foi bem marcante, né, na história, que foi a primeira semana cultural. Eu anotei aqui para não esquecer a data. A primeira semana cultural ela foi realizada no período de 7 a 11 de junho deste ano de 1995. E vocês vão ver isso aí no livro, né, da irmã. Neste momento dessa semana, né, houve toda uma contação de história do nosso município. As escolas puderam participar. Esta semana ela aconteceu no Centro Paroquial Padre, viu? No nosso centro, né, que agora vai ser Padre Tiago, né? Está sendo reformado. E eu já tenho aqui uma sugestão, mas eu vou deixar para o final, tá? Então, assim, nesse momento, né, foi realizada essa semana, né, e a gente teve a oportunidade tanto de conhecer a história, como de estar também à frente, né, conversando com outros jovens. Então, as irmãs, né, as filhas de Santana, elas têm esse carisma e elas nos ensinavam a sermos protagonistas. A gente ia também ensinar os outros, ia também estar, né, naquela liderança. Elas cultivavam essa liderança na gente, isso era bem interessante. E aí a gente fez esse momento, né? Inclusive os estudantes, eles tiveram a oportunidade de visitar o túnel, não sei se vocês sabem, né, que existia um túnel subterrâneo, né, que dava acesso à lagoa, né, na época, que era a rota de fuga, né, segundo a história conta, era a rota de fuga, né, dos holandeses. E aí esse túnel a gente conseguia visitar ainda naquela época, né, em 1995. Existe até uma foto, né, no livro de algumas pessoas entrando nesse túnel, né? Hoje não é mais possível, né? Tem uma pessoa ali que estava lá, olha isso, tá vendo? Pronto, então assim, a gente tinha, né, teve todo esse momento, né? Então assim, são coisas que até, né, hoje, né, a gente pode fazer esse chamamento, né, já que a prefeita está aqui, a secretária de Educação, de resgatar, quem sabe, né, a gente consiga novamente fazer essas visitações, tanto no carro caído também, né, que é na passagem da vila, que a gente não consegue, né, porque é uma casa, né, a pessoa não deixa, né, é particular. Então, assim, esses patrimônios, né, que eram para serem públicos, eles tornaram-se particulares e a gente não tem mais acesso, né. Então, que bom seria se a gente unisse forças para que a gente conseguisse, né, rever isso aí, tá certo? Então, esse protagonismo da irmã Dionísia, ele começa, né, já aí em relação à obra. E a primeira obra, né, vou trazer aqui para vocês em primeira mão, a primeira obra, né, que veio a ser o livro é essa aqui, certo? É um protótipo do livro, né, e a minha mãe que está aqui, ela foi uma que iniciou, né, junto com a irmã Dionísia, e que é professora também, né, Maria Salete, e Maria José Melo, que não está aqui presente, mas ela também está nessa pesquisa, junto com outras filhas de Santana na época que estavam na casa, começaram essa primeira pesquisa e publicaram também, com a ajuda da Abimael, né, ele está por aí, esse primeiro livretozinho, né, que ficou aqui conosco, certo? Não dou a ninguém, viu? Pronto, nem peça que eu não empresto. Então, esse primeiro momento, esse protagonismo da irmã, ela vem já desse primeiro momento, né? E segundo, aí continua a pesquisa, né? Houve outro momento bem forte, assim, bem marcante, que eu quero citar, que é o movimento, né, que se deu em torno da construção do muro, né, daquele muro, nas proximidades das ruínas, né? Então, naquele momento, né, houve muito movimento na cidade, né? Houve manifestações, tem fotos no livro relatando isso, tem os textos, né? A gente não nos omitimos, né, de fazer a nossa parte em relação à luta para que aquilo não acontecesse. O prefeito da época, se eu não me engano, era Domingos Xavier, se comprometeu, inclusive tem documento no livro, né, de compromisso dele de retirar, né, aquilo ali, não deixar, mas não houve jeito, né, e até hoje está lá, né. Então aquele muro ali, aquele portão, ele ficou localizado no acesso da Capela Mor, né, da antiga igreja. Então vejam que absurdo, né. Então, assim, é uma coisa também para a gente repensar, para a gente rever, né, e para a gente não deixar adormecer de jeito nenhum isso aí. Então, vejam a importância da obra da irmã Dionísia. Não é simplesmente um livro que conta a história dos Temóis.
mas sim um livro, é um trabalho que nos remete a um sentimento de pertencimento, né, da cidade enquanto munícipes, né, e que nos faz acreditar que juntos a gente pode construir algo diferente, que juntos a gente pode mudar a nossa própria história. E foi assim, e a gente realmente acreditou e conseguimos sim, né, diante de tantas dificuldades, conseguimos sim, pelo menos mexer, pelo menos estar registrado, né, que nós não desistimos, né, nós não deixamos, digamos assim, engolir, né, por aquilo tudo, mas lutamos sim, né. Então, o protagonismo da Irmã Dionísia, eu friso, é muito nesse sentido, não só da obra, que a obra é realmente muito importante, mas também nas nossas vidas enquanto município de Extremoz, enquanto cidade. Vou encerrar aqui, Leandro. Eu falei da semana, né? E aí eu queria convidar, né, já que estamos aqui nesse momento, para a gente criar, né, a partir de agora. Teve a primeira semana, né, que foi nesse tempo, em 1995. Por que a gente não faz todos os anos a Semana Cultural, né? Intitulada, claro, Irmã Maria Dionísia, não tem como não ser, não é? Então a gente poderia resgatar e ir resgatando novamente a nossa história dessa forma, com as escolas, não é? Hoje a gente tem lá toda uma estrutura maior, né, lá nas ruínas que a gente pode utilizar. E por que não, né? Usar o salão, né, que está sendo reformado, né, padre? Para que a gente possa também utilizar esse espaço. É uma sugestão, tá certo? Muito obrigada. Espero ter podido contribuir. Se alguém quiser fazer alguma pergunta também, ou tirar alguma dúvida. Irmão, deixa eu só fazer um esclarecimento para depois não ficar parecendo que foi um pouco dos gestores quando não tomou nenhuma providência com relação ao muro. Realmente foi na época do Henrique Xavier que colocaram o portão. Eu advogava para a prefeitura desde aquela época, e depois todos os prefeitos que passaram, e o Sarai também, advogado, sabe disso, ali tem um problema jurídico. Primeiro, aquilo se discute até hoje se é do jesuíta a área, se é da Igreja Católica. E também tem outra coisa. Depois de muito tempo, o governo do estado tombou. O município, em momento nenhum, ele pode fazer qualquer ação nesse sentido de retirada, porque aí todos nós sabemos que é advogado, a prefeitura está ali jornal, você não tem legitimidade para chegar e pedir para que isso seja feito. Ou é o Estado, ou é a igreja, que pode entrar com algum tipo de ação. Então, estou só corrigindo para que a gente não cometa aqui uma injustiça com esse prefeito Domingos Xavier, e nem comigo, e nem com nenhum outro prefeito que passou, e nem a prefeita que está aí. Porque a gente não faz porque não pode fazer. Acha que é errado, é erradíssimo. Mas o município não tem legitimidade para entrar com ação, não. Obrigado. Obrigado, Emilton, pelo esclarecimento. Emilton, e o local onde está cercado é um cemitério indígena, viu? Vou falar aqui mesmo, veja bem. Em contato com o professor da UERN, né, o professor Valdeci, nós entramos com um documento no IFAM como um tombando como patrimônio, como um sítio arqueológico, toda a área que pega o terreno da Fundação de Cultura Extremoz Aldeia de Guajiru, que é da Fundase, antiga FEBEM, pegando dali daquela granja, só não pegou do outro que roubou a outra parte, né, que é o dono lá da outra granja, que dá para o caminho do Rio dos Homens, que aí no dia que tiver realmente um prefeito, uma prefeita com coragem, vamos lá desapropriar, porque aquilo ali era da cidade, o Rio dos Homens e o Rio das Mulheres, não era um rio, era lagoa. Só que tinha uma vegetação que separava a parte que as mulheres lavavam roupa, como elas ficavam transparentes, as blusas molhadas, então aqui assim, foi lá onde a gente escondeu, eu e seu Pedro, a primeira canoa que hoje se encontra lá no Museu Câmara Cascudo. A canoa, né, que está lá, que foi Pedro, seu Pedro Paizinho, que não é lembrado nas histórias, mas eu sei, está lá. E
em seguida até o terreno que hoje é da União, que é o terreno da Casa do Buda, da bomba, e onde tem a bomba, onde enchia aquela tubulação todinha que sobe da Lagoa do Balneário até a caixa d'água antiga, que tem uma solicitação, e tem também lá na CBTU, um abaixo-assinado e uma solicitação nossa, para transformar embaixo da caixa d'água, pelo menos num museu básico da história da nossa cidade. Porque ali fica totalmente... Isso tudo ali é patrimônio da União. Quando me perguntaram, agora é que como é que eu estou, professor, não é porque a prefeitura não tem confiança. Vai se transformar aquilo em outra coisa que não tem nada a ver. E não constrói as coisas com transparência nem para a cidade. A verdade é essa. Mas não estou dizendo isso com você não. Nem com o Domingos, nem com o prefeito nenhum. É porque eu não sinto... Eu particularmente preciso agora, né, com o advento do Ministério Público, de um olhar voltado para a questão da cidade, e a questão mais legal, é importante que se faça. E que as gestões sejam transparentes, que as coisas aconteçam discutindo num seminário, aqui numa escola como essa, ou em qualquer outro lugar. Porque nós temos voz, nós sabemos da história, nós somos os donos verdadeiros dessa cidade. Né? Não é que assumam uma gestão, não é? A verdade é essa. Então a gente precisa se apropriar. E outra coisa, aquele espaço lá é só desapropriar. E se for construído, aí como da outra vez, não tem mais tempo, porque não vai dar certo, que você não vai ganhar. Vamos ver? Há um cavalo que corre e outro que passa. Obrigada, Nilton e Gorete, pelos esclarecimentos, deixando claro, né, na minha fala, quando eu citei o prefeito, o ex-prefeito, né, Domingos Xavier, porque está no livro, né, a gente está falando do livro, né, do protagonismo da irmã Dionice, né, não citando no sentido de julgar ninguém, né, a gente sabe que tem as questões legais. Mas, assim, antes de finalizar minha fala, eu gostaria de reforçar essa questão da semana, tá? Para a gente pensar. E também de convidar todos que estão aqui para um próximo evento, que será sábado, né, às 16 horas, lá no espaço da Escola Alegria de Saber. Esse evento chama-se Personalidades Extremoisenses, que fizeram e fazem história em cordel, tá? Então, são livros de cordéis, né, que tem vários cordelistas do grupo Encantadores de Histórias, inclusive eu mesma, Valdenor, Jussiara, Marconi, entre outros que estão no grupo, né, que escrevemos sobre personalidades do nosso município, inclusive irmã Dionice, né, que eu mesma escrevi sobre ela. Então, ela também vai ser homenageada, Gorete também, né, também está sendo homenageada nesse projeto de personalidades. Então, quem desejar, o evento é aberto, tá bom? Gostaria de encerrar minha fala recitando um trecho do meu poema, que está no livro História As Lendas de Extremóis. Esse poema foi escrito pensando na situação política do município, né? Ele se chama Extremóis ou Extremóis, porque escrito com S e escrito com X, que é mais uma provocação, né? Para a gente pensar, né, em mudar, né, Abimael, que a irmã Dionice queria tanto, né, que voltasse o nome da cidade a ser escrito com S, não é? Então, eu escrevi esse poema que está no livro, Extremóis com S ou Extremóis com X, um nome para a terra. Ele finaliza assim, não vou falar todo, não vou recitar todo, porque para não tomar mais o tempo dos colegas. Mas finalizo dessa forma. Extremóis, minha terra querida, tuas histórias me encantam, embalam os mais lindos sonhos de uma Extremóis vindoura, alimentam a esperança de um povo forte, que na labuta da vida reconstrói sua história, buscando um novo caminhar, uma nova trajetória, para assim encontrar nos anais do conhecimento um futuro de glória. Então, que encontremos esse futuro de glória o mais rápido possível. Muito obrigada. Obrigado, Simone, pelas suas palavras. Dando seguimento nessa segunda mesa redonda, que tem por tema o pioneirismo da obra de Dionice. Vou passar a palavra imediatamente para o historiador Juarez Viana, autor da obra Guajuru, Registro da Indiferença. Boa tarde a todos. Bom, eu vim falar aqui sobre a questão do pioneirismo dela. Falar sobre o pioneirismo dela e a questão da identidade.
Bom, Maria Dionísia aqui para a cidade, tudo que vocês falaram aqui, disseram o que ela era para a cidade. O que ela representou e o que ela representa e o que ela representará para a cidade. Entendeu? Não vai ser a obra, não vai ser esse seminário, mas vai ser o conjunto da obra que vai deixar essa mulher marcada para a história dessa cidade. Bom, nós, como eu fui um autor de um livro que tive que buscar nela o que falar, o que dizer, e esse livro eu tratei da igreja e da ocupação portuguesa aqui e a extinção do povo indígena. Para isso eu tive que buscar por vários autores, entendeu? Escritores antigos, como Cama Cascudo, a própria da Maria de Dionísia, principalmente ela, porque ela foi a pioneira. Ela foi que primeiro escreveu a história de Extremóis. Então não poderia de ler o livro A História de Extremóis, escrito por ela. Também tenho que salientar que, para estudar Extremóis, a história de Extremóis, também temos que passar por Serra Mirim, Boca do Mato, antiga Boca do Mato. Temos que chegar e ver Júlio Gomes Sena. Entendeu? Mas a história é uma ciência humana. A história se faz em um espaço geográfico que se transforma depois em histórico. Entendeu? A ação humana, ela transforma, ela marca. E a Maria Dionísia foi isso. Ela passou, transformou e deixou aqui o legado que hoje estamos cultuando. Também passa pela questão da cultura. A cultura, que é uma atividade que Moretti trabalhou junto com ela na questão das semanas me ajude, cultural. Entendeu? Você fez as quermesses aí com ela, junto com ela. A semana inspiração na semana da irmã Dionísia. Você trabalhou junto com ela nas festas aí, e promovendo o quê? Cultura. Sempre. A bandeira. Entendeu? E isso vai ficar marcado para a história. E você é uma das pessoas que vai levar isso e vai construir isso e vai deixar em pessoas aqui na cidade o desejo de continuar. Parabéns por isso. E parabéns por Dionísia por fomentar isso em você. Tem que também falar da questão da uniformidade de pensamentos, da cultura, de uma maneira geral. Porque um povo sem cultura é um povo fácil de ser dominado. Quem tem cultura, quem tem o que dizer da sua cultura, seja no Japão, na África, no Rio de Janeiro, eu gosto do grude. O grude é da onde? De Extremóis. Isso é cultura, isso é representação de um povo. E quando a gente está fazendo isso aqui, que a gente está fazendo hoje, a gente está dizendo isso.
está deixando a cultura fluir e dizendo que essa pessoa marcou a história e a cultura dessa localidade. Graças a Deus. Outra coisa que essa mulher também foi, que eu chamo um símbolo da cultura daqui, seja ela histórica, cultural, social. Ela é o que Nízia Floresta foi para a antiga Papiri. Ela foi o que Celina Guimarães foi para Mossoró. Alta de Souza, Macaíba. Alzira Soriano, Lages. Então, toda a reverência para essa mulher como legado temos que fazer. Uma coisa, nós passamos aqui, a gente foi tribo indígena, aí depois fomos missão. Missão, a igreja passou a ser escola. Maria Dionísio também na mesma condição. Dos jesuítas lá atrás. Foi no período dela. E graças a Deus vamos ter agora uma homenagem a ela. Porque o que os jesuítas fizeram, ensinar, e muitas das pessoas dizem na questão da história da educação brasileira, que a expulsão dos jesuítas se tornou um calo na educação brasileira. Entendeu? Porque aqui, quando chegou aqui, quem é que foi ser, quando expulsou os jesuítas, foi ser, quem foi lecionado? Foi um diretor que, em horas vagas, só ele, nas horas vagas, ensinava os alunos. E os jesuítas eram no tempo integral. Olhe bem a forma, uma coisa. Você ensinar por 1 hora e ensinar o dia todo, quem é que ganha mais? O dia todo. Bom, eu já falei a questão da evolução na história, mas vamos falar também do conflito que teve aqui. Para quê? Para que os índios foram os principais pessoas que sofreram. Porque é de um cliente meu. Mas já está chegando muita remessa. Com a chegada dos portugueses, inclusive, agora a gente vai tirar 1 tonelada que um cara pediu. Com a igreja, a morte dos pajés, a aculturação acontecendo, língua portuguesa em vez da Índia. Então, a gente vem sendo aculturado desde a nossa formação. Aí onde está a importância da cultura, por não deixarmos isso acontecer. A gente dizer, isso aqui é meu, o grude é meu, a Maria Dionísio é nossa. Destaco também a condição social dela. Formação daquela escola, que inclusive a nossa amiga aqui da mesa trabalha nessa escola, que foi criada por ela e que ela foi diretora. E agora vai surgir uma outra com o nome dela. Isso é uma honraria muito grande. Valeu a lágrima do irmão dela. Entendeu? Então, portanto, falar de uma irmã de Eunice, para mim, como símbolo ela é,
entendeu? Para Extremóis, e como ação social também, símbolo, ação social, do campo material, temporal, ela foi no campo social e no campo espiritual também, porque ela não atuava só no fazer, ela também orientava, tendo como aspiração a igreja, o Deus. E para nós que bebemos dessa fonte, que foi a obra dela, seja no campo social, no campo histórico, que foi o meu caso, entendeu? E no espiritual, entendeu? Só tenho a agradecer, a enaltecer ela. E é dessa forma que eu termino. Viva Irmã Maria Dionísio. Obrigado, Juarez. Passar a palavra aqui para o professor José Evangelista da UFRN. Foi meu professor, certo? Eu perdi ele um pouquinho com a história de Extremóis, mas deu certo, né? Boa tarde. Quero agradecer aqui a presença de todos e de todas e a organização do evento, né, que me convidou para fazer aqui uma fala acerca da obra escrita pela irmã Dionísio. O Leandro, eu consigo enxergar esse poder da irmã Dionísio exatamente pela empolgação que ela provoca nas pessoas, tá entendendo? Porque me parece que o Leandro é um forasteiro aqui de Extremóis e chegou rapidamente de uma empolgação aqui assim, impressionante. Enquanto eu dizia não, ele insistia, ele me pediu para fazer uma gravação, eu disse que não ia fazer a gravação, ele me pediu uma audiência. E na hora da audiência ele colocou o tripé na mesa e fez a gravação, tá entendendo? Então é de uma capacidade assim de convencimento muito grande. Não sei se eu falei para ele, inclusive, se eu teria uma contribuição, e ele insistiu que sim, e não me convenceu, mas me fez estar aqui, porque é o seguinte. Eu já usei essa obra da irmã Dionísio nas minhas aulas de campo. Eu sou professor de História do RN, mas para muitas pessoas que não são do campo da História, acha que a gente, assim como acha que o médico também, por ser médico, entende de tudo, as pessoas costumam achar que a gente, porque é professor de História, entendi tudo. Então você está num aniversário, está numa mesinha, tomando suco de guaraná ou de laranja, e as pessoas costumam fazer agora com o WhatsApp, com toda essa facilidade que se tem, uma pergunta, e se a gente não responde, por que você é professor da universidade? Então, está entendendo? Então veja só, gente, a história de onde eu falo é uma história inconveniente muitas vezes, tá certo? Porque é problematizadora, é questionadora, ela olha para o passado, olha para o presente sem muita piedade, tá certo? É uma questão assim que a gente passa a vida formando alunos, alunas dentro dessa perspectiva, ensinando a fazer a leitura das fontes. As fontes são, assim de tudo, mentirosas, está percebendo? Eu tenho um documento pessoal que diz que minha mãe é Dita Angelita da Silva, ela não é minha mãe, que diz que eu nasci numa determinada data, eu não nasci naquela data, que a minha avó é Maria Gomes e ela não é minha avó, está percebendo?
Aí você pode me dizer assim, isso é problema da sua vida. Mas é problema da minha vida. Muitas pessoas têm problema na vida e passam esses problemas para os documentos. Tá certo? Porque o documento é um arranjo. Tá certo? Então a gente precisa muito ter essa perspectiva. E a gente está aqui numa sessão bonita. Eu vou também aproveitar dessa pessoa fantástica que foi a irmã Dionísia e quero me aproximar dela. Mais do que vocês, porque ela nasceu em Várzea, eu nasci em Passagem, Santo Antônio do Salto da Onça, sou vizinho dela, tá entendendo? Então eu quero dizer que eu também tenho alguma coisa a ver, porque ela vem do Agreste, tá bom? Então veja só, gente, a história, todos os segmentos da sociedade, independentemente da ideologia, da fé, geralmente precisa da história, tá certo? As representações sobre o passado são representações de disputas. O passado, assim como o presente, é uma coisa delicada, tá certo? Quando a gente olha para o passado, a gente há de se questionar de que passado lhe interessa. O passado, ele não é um objeto de disputa na sociedade, assim como o presente, tá certo? Então, quando a gente fala do passado, poderia muito bem a gente ter um consenso, não ter muita divergência, porque uma coisa que aconteceu no século XVIII, por que a gente estaria disputando interpretações, tá certo? Mas a gente, da história, costuma ganhar a vida problematizando aquilo que os colegas fazem. Tem dentro do nosso campo de atuação uma disciplina chamada historiografia. Essa disciplina, gente, é exatamente para a gente questionar aquilo que a gente fez. Então, Leandro faz uma obra, ele nunca me chamou para falar da obra dele, eu quero que ele me chame para falar da obra dele. Aí ele me chama e eu vou procurar questões problematizadoras para ele sair de situações difíceis, está entendendo? Esse é nosso papel de história. Então, veja só. Nessa disputa pelo passado, existe uma história acadêmica, é de onde eu falo, da história acadêmica. Mas existem diversas perspectivas de história. Existem pessoas que não têm formação de história e têm todo o direito, têm toda a legitimidade de também criar suas versões sobre o passado, certo? A irmã Dionísia é uma dessas pessoas. E ela fala a partir de um lugar que é muito interessante, é um lugar muito apaixonante. Ela se apaixona pela cidade. Mas ela se apaixona, gente, pela cidade, principalmente pelo passado da cidade. E não é um passado assim, neutro. Ela vai buscar forças no passado para estimular as gerações do presente. Ninguém vai buscar a história, ler a história, escrever história, refletir sobre a história pela história, o passado pelo passado. Não, as pessoas estão querendo agir no presente. Então ela pega o livro dela, não sou eu vou pegar aqui parte do livro. Eu tive um problema com um arquivo, por isso que eu perdi aqui o depoimento de Abimael e de outras pessoas acerca, eu estava muito interessado. Mas veja só, eu quero pegar assim na dedicação. Na dedicação, ela faz uma dedicação a Áurea de Góes e fala que é uma pessoa queridíssima por todos da cidade, que recolheu e guardou na memória o que ouviu oralmente. Na apresentação, ela diz a Áurea de Góes, falando sobre ela. Diz: este livro é uma biografia autêntica e emotiva. Eu acho fantástico isso que a Áurea de Góes disse. É uma biografia autêntica e emotiva. Este livro, gente, fala mais da irmã Dionísia do que de Extremóis. Está percebendo? É o olhar dela sobre a cidade. É o olhar dela sobre as ruínas.
é o olhar da irmã Dionice sobre a atuação dos jesuítas, tá certo? Então ela traz muita emoção, muita paixão para aquilo, para a escrita dela. E disse, como filha desta terra, agradeço aquelas que, com dedicação e carinho, organizaram este documentário. Aí fala de carinho, fala de saudade. Então, é uma coisa que está sempre presente no livro dela. E isso nos retira de um caminho dessa história acadêmica, que ela não se comprometeu a escrever uma história acadêmica, obviamente, certo? E nos remete para uma outra perspectiva historiográfica, né? Na introdução diz assim, sim, é verdade, temos uma linda história. História que estava adormecida e nos fazia experimentar a sensação que não existimos. Olha só que coisa interessante. Quando ela olha para as ruínas, e o futuro da cidade está naquilo que é antigo e não no que é moderno. Eu não vejo Extremóis moderna aqui no livro dela. É uma coisa assim que parece paradoxal, tá certo? E na Semana de Cultura, que a colega aqui falou, que era exatamente essa possibilidade de resgatar a autoestima dos moradores de Extremóis, o que se discutiu lá foi exatamente uma exaltação à história do passado. Está percebendo? Então, é muito interessante que ela vai beber nesta fonte antiga e muito antiga para aumentar a autoestima dos moradores atuais. Aí diz, cidade que no passado teve o seu progresso, foi alvo de grandes elogios, respeito e admiração, sendo depois fortemente marcada pela penúria, abandono, inveja, dor. Então, tudo isso ela traz. O Leandro me convidou e disse que era 20 minutos, ele passou para 15, agora ele segura aí um pouquinho, eu vou falar mais do que o combinado, né? Mas ele me falou 20. Então, veja só. O que eu enxergo na obra da irmã Dionice é que toda a referência dela está no passado. Nada que se apresenta como mudança, toda mudança parece que é perigosa, tá certo? Leva a uma outra direção. Então, ela lamenta muito a saída dos jesuítas daqui. Mas veja só, gente, o Estado português estava se modernizando, estava passando essa administração das aldeias, inclusive o seguinte, para o poder secular. Ela vê isso com um problema seríssimo, tá certo? Porque na perspectiva de onde ela fala, e é interessante isso, ela é muito coerente, na perspectiva de onde ela fala, que é uma religiosa, ela a crítica, ela não critica os jesuítas, muito pelo contrário, ela elogia diante das barbaridades que aconteceram com os grupos que estavam sob sua direção, né? Então ela faz. Mas ela coloca um dado assim, que o historiador inconveniente fica a se perguntar. Quando os jesuítas chegaram aqui e montaram o aldeamento, tinha 4 mil indígenas. Quando eles saíram, tinha 400 indígenas em torno. Então, me desculpe, mas me vem uma pergunta assim, parece que fracassado, não necessariamente por culpa deles, tá certo? Tem um outro elemento que seria interessante, e ela não está se propondo a fazer isso, que é, os jesuítas da Igreja Católica chegaram aqui dentro de um projeto de colonização em que eles eram objetos de interesse da coroa, tá certo? Então, eu acho essa coragem dela de fazer uma denúncia contra a matança indígena, mas de fazer uma também denúncia no momento em que ela estava escrevendo o livro, que é exatamente esse que foi retratado aqui. Ela vai e diz, ela dá um nome, ela traz recorte de jornais e diz o seguinte, olha, estão fazendo isso, tá certo? Embora o livro dela, eu não sei se tenha tido o apoio também da prefeitura, mas ela não se curva a isso, tá certo? Ela levanta a voz porque ela está preocupada com o passado, tá certo? Então, veja só,
Então, ela, nessa perspectiva, ela vai mostrar, enaltecer bastante a figura dos jesuítas, embora toda passagem dele aqui sugere lendas de grandes tesouros, né, assim? A cidade, a igreja foi profanada, a igreja praticamente foi abaixo, porque existiam lendas em torno da riqueza dos jesuítas. Eu cheguei a trazer os alunos para ver os túneis e dizia o seguinte: olha, eu não dizia, eu dizia, o que se desconfia, esses túneis eram exatamente para os jesuítas fugirem com seus tesouros quando fossem invadidos então muitas histórias. Eu lembro do seu Chico do Ouro, uma vez eu encontrei com ele e ele contava umas histórias exatamente relacionadas a essa questão da igreja, né, do saque que fizeram. Então, estou terminando. Então, veja só, ela lamenta muito e ela traz um símbolo que é muito forte. Ela diz o seguinte: Guajiru tinha como símbolo religioso um belíssimo cruzeiro, fincado pelo jesuíta numa tarde festiva. Extremóis, já não é Guajiru, ela é adepta exatamente desse nome, né, do Guajiru, e não necessariamente do Extremóis. O seu símbolo agora é o pelourinho, destinado a punir os escravos e a castigar os indígenas. Está percebendo? Então, ela traz essa questão, ela percebe claramente que o poder está se deslocando, tá certo, para passa a ser um poder secular. E ela lamenta, tá certo? Enquanto em alguns lugares era um orgulho se passar de aldeia para vila, ela lamenta isso, ela acha que é um atraso, tá certo? E a transferência, então, da sede da vila de Extremóis para Será-Mirim. A história de Extremóis é muito parecida com a história de Vila Flor. Quando deslocaram o poder de Vila Flor para Saco do Uruá, que se transformou em Congaretama. É impressionante como as datas, inclusive, coincidem, tá certo? Ela lamenta a transferência, aí diz: a transferência da sede para Será-Mirim adormecera a terra e as pessoas também. Extremóis voltou a ser povoação, sonhadora, lírica, poetizada pelas lendas da lagoa. E quando ela vai falar desse passado, ela traz o símbolo da igreja, a fotografia da igreja, a fachada da igreja é muito presente. E é impressionante como, ao comparar a nova igreja e a velha igreja, a nova igreja não é nada mais, nada menos do que a porta de entrada da igreja era a janela da antiga igreja. Você está percebendo como é interessante essa analogia que ela faz? Mas não é só comparando as duas igrejas, são as duas, os dois momentos, tá certo? Então, impressionante como o passado é progressista, no sentido de levar para adiante. E aquilo que parece moderno é menor, é tacanho, tá certo? Eu acho essa questão aqui de uma abordagem assim, bastante interessante. Bom, olha só, diz: as três portas, especialmente a porta principal, de duro e perpétuo pau d'arco, não era qualquer madeira, né? Por onde passaram casamentos, enterros e batizados, não sugeriu na sua grandeza de outrora e no peso de sua majestade. As folhas de pau d'arco dos três janelões, abertos e correspondentes às entradas, estão na capela nova, servindo de porta. Os três janelões, tá certo? Então, o passado é muito maior do que o presente, na perspectiva dela, né? Com a saída dos jesuítas e a transferência para Será-Mirim, em 1858, Extremóis foi reduzida a um simples povoado, ficando
no extremo abandono, né? Bom, aí ela vai trazer as lendas. O que eu quero dizer para vocês é que toda história é uma escolha e fala muito do olhar da pessoa. Por isso que eu acho que o olhar é a perspectiva dela. A melhor biografia é exatamente essa, dela. Ela diz, ela vai trazer a questão da serpente adormecida, né? Aí eu não vou contar para vocês, todo mundo sabe aqui, mas ela diz o seguinte, que o padre fora em procissão com o povo até a margem da lagoa e ali amaldiçoaram a serpente monstruosa. É impressionante que toda serpente desobediente, que não obedeceu ao padre, não se deu bem, tá certo? Se você fizer uma analogia com, como eu sou historiador, é o seguinte, os grupos indígenas, que eram mais aguerridos, e outros que eram mais, que eram aliados dos colonizadores, essa coisa se aproxima, tá certo? A cobra não é uma coisa assim, do nada. É muito simbólico também isso. A igreja chegou, teve o poder de abençoar ou não determinados perigos que estavam rondando a igreja e a população, e quem não se submeteu, a igreja se deu mal, tá certo? Eu acho que se dá mesmo, né? Bom, na conclusão, para concluir mesmo, eu acho também, a conclusão dela são 2 parágrafos muito pequenos. Ela diz, hoje não estamos tão frágeis e indefesos, pois temos uma história que fala de resistência. Olha só, ela apresentou a cidade, ao falar do passado, a trazer um passado, nessa perspectiva de dizer o seguinte, isso vai fortalecer vocês, a gente que mora em Extremóis, tá certo? Não estamos tão frágeis e indefesos, porque a gente tem a história, tá certo? Ela nos ensina a viver, lutar e, sobretudo, a resistir. Ela vê essa perspectiva da história. Que os nossos antepassados nos abençoem, antepassados, e nos ensine a arte de viver bem e acreditar no amanhã. Então, o passado dela tem a ver com o futuro, sendo fiéis ao tempo que se chama hoje. Então, eu, fazendo a leitura desta obra, a partir do convite que me foi feito, eu achei bastante interessante essa reflexão, essa perspectiva da autora com relação a esse mundo que se foi e ao mundo presente e a perspectiva desse mundo do futuro, tá certo? Muito obrigado. Obrigado, professor Evangelista, pelas suas considerações. Pessoal, antes de eu fazer o encerramento dessa mesa e passar a condução do restante do seminário para Simone, que vai conduzir a próxima mesa, a última, né? Só passar aqui a palavra rapidamente para o nosso amigo Juarez, ele quer fazer um complemento, né, Juarez? Sobre história de Extremóis, eu presenteei meu livro a Rosalie Marcela Age Shaine Ossei, mulher do comandante da Marinha. Então, a história de Extremóis escrita por nós aqui, escritores, é tão importante para a cidade que pessoas como essa e outras que possa ter comprado meu livro e de vocês, entendeu? Leva a cidade para onde ele for e comenta da gente e mostra a grandeza que a gente é. Então, um presente desse pode significar nada, mas pode significar tudo. E Extremóis ganha com isso. Eu, como a irmã Dionice, não somos nascidos aqui.
Eu não vivo aqui, mas extremorense sou. Obrigado. E agora, para encerrar este momento, duas situações. Eu queria convidar nosso amigo Wilson, né, gestor aqui da escola do CEP, que viesse, Wilson, aqui à frente, eu vou descer, para passar para suas mãos a obra que a Bimel está doando para a escola, né? Não vi na hora. A caminhada se faz ao caminhar com liberdade. Esse exemplar raríssimo do Dr. Hélio Xavier de Vasconcelos, que é o nome, né, dá o nome ao centro. Vou entregar aqui em suas mãos, fazer esse registro. Mais uma vez, na verdade, este aqui é o nosso segundo exemplar, porque o nosso companheiro Mangabeira, né, da Academia Macaibense, ele também fez uma doação de um livro contando a história de Hélio Xavier de Vasconcelos, e na verdade a gente só tem a agradecer, não importa a quantidade de doações que vocês queiram fazer, a gente sempre vai receber e é sempre bem-vindo. Muito bem. Falando em Mangabeira, né? Já citado aí. Convidar aqui o nosso amigo Ailton Mangabeira, escritor, cordelista, grande artista, patrono da cadeira 01 da Academia Extremosense de Letras. E sem ele, essa academia estaria mais sofrida de sair, viu? Fazer uma saudação, Mangabeira, fica à vontade. Pessoal, boa tarde. É uma honra muito grande estar aqui em Extremóis, um evento de uma envergadura muito grande. É um seminário, o primeiro seminário que já começa grande, né? Como o primeiro evento já da Academia Extremosense de Letras. Então, é muito importante esse apoio, esse amparo público também, além do privado, para uma instituição que traz, por natureza, né, a grande preocupação, né, e o fomento com pesquisa, com leitura, com publicação de livros. Olha o quanto tem já de produção a partir, né, desse primeiro livro da irmã Dionice. Nós temos aqui Extremóis. Então, lá fora já tem uma amostra, né, de o que é e o que faz uma instituição como a academia, né, tão bem chegada num momento precioso, né, pós-pandêmico, né, e sou de Macaíba, sou da Academia Macaibense de Letras, que inclusive o patrono da cadeira que eu ocupo é Hélio Xavier de Vasconcelos. Hélio Xavier de Vasconcelos é um grande referencial da minha vida como escritor, porque ele é lá da minha terra, de Mangabeira. Ele publicou em 1996 o primeiro livro dele, junto com o Waldson Pinheiro, Como Fazer Boa Política, e depois ele lança solo, Caminhada se faz ao caminhar com liberdade. Então nós temos uma responsabilidade, mas de certa forma, Lula Boys, muito prazerosa, né, de contribuir, de participar com vocês. Fiquei muito feliz quando, dialogando com Lula, depois com Cefas, depois com Leandro e com todos os outros acadêmicos aqui hoje da instituição, quando partiu a ideia de repente, formar a academia aqui em Extremóis. Quem ganha a cultura, quem ganha a história, quem ganha o município, e isso faz com que se fortaleça ainda mais esse legado que, né,
de produção escrita iniciado por Ivan Dionísio. Muito obrigado. Nesse exato momento eu vou passar a condução dos trabalhos para a professora Simone, que vai formar a próxima mesa, e vamos em frente.